Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal falando sobre a situação do Abel, que recusou uma oferta milionária lá do Al Hilal e sim falou que fica no Palmeiras. Então provavelmente na volta aí do Super Mundial ele deve estar renovando o seu contrato. E tem também sobre o Estevão, que vai representar muito bem o Palmeiras na seleção e deve ser titular no jogo de logo mais. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Quais são as notícias mais quentes do Palmeiras? Fala, Mi. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportivo. Abel Ferreira, parem as máquinas. Abel Ferreira recebeu uma proposta do Al Hilal lá da Arábia Saudita, ex-time do Neymar, ex-time do Jorge Jesus, para ser o treinador do Al Hilal. O Al Hilal demitiu recentemente o Jorge Jesus, né, o multicampeão aqui com o Flamengo recentemente, está atrás de um treinador, foi atrás do Abel. Abel recebeu uma proposta gigantesca para receber 3 vezes o que ele recebe aqui no Palmeiras. Apuração nossa, da nossa equipe do GazetaEsportiva.com, notícia que foi dada em primeira mão pelos amigos lá da ESPN. Aqui no Palmeiras por ano, Abel recebe aí 6 milhões de euros, lá ele receberia 20 milhões de euros. Mas o Abel recusou essa proposta, não vai para o Al Hilal, tá com a mente e a cabeça completamente focada no Palmeiras, no Mundial de Clubes que começa daqui a pouquinho, no próximo dia 15 para o Palmeiras contra o Porto de Portugal, lá nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey. Recusou, entende que não é o momento de ir para a Arábia Saudita, entende que é o momento de ficar aqui no Palmeiras e fazer um bom Mundial de Clubes. A tendência é que, quando o Abel voltar para o Brasil depois do Mundial, ele sente com a presidente Leila Pereira para renovar até o final de 2027, que é quando acaba o mandato de Leila Pereira à frente do Palmeiras como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que o Abel tem contrato com o Verdão até o final desse ano, hein, Michele? Até o final de 2025. O homem não vai sair, não, pelo menos por enquanto. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno pra gente falar mais do time masculino do Verdão, tá bom? Ô Zé, deixa eu só perguntar uma coisa. Essa proposta chegou mesmo assim no papel ou é aqueles boatos que a gente escuta assim? Chegou no papel e chegou para o Abel Ferreira, segundo a nossa apuração. Não chegou no Palmeiras, chegou direto no Abel e o Abel já recusou, já não quis nem saber, falou, ó, vou ficar no Palmeiras, tenho contrato, estou focado no Mundial, agora eu não vou sair não. Ai, que bom, né? Bom, quero saber a opinião do Alex Miller, do Paulo Sérgio, porque ainda bem que ele vai ficar. Já pensou se agora ele saísse? Agora, no Mundial? Bom, obrigada, José Paes. Bom, Abel fica para a felicidade de Alex Miller. E pra você ter uma ideia, o Inzaghi foi vice-campeão europeu com a Inter de Milão, foi contratado agora, ou seja, a questão de 20 dias o Abel foi convidado para ser técnico do Al Ahly, que era comandado pelo Jorge Jesus. Então, 20 dias atrás o Abel recusou, significa... Al Hilal, desculpe. Significa que o Abel era plano A, né? E o Inzaghi, que foi vice-campeão europeu, veio depois. Ou seja, o Abel ele já se encontra no radar dos times do mundo, no mesmo patamar dos grandes técnicos. Quando um time está precisando de técnico, o Abel já é lembrado, já é pensado, e as propostas vão chegar cada vez mais. Por isso que o Palmeiras tem que ficar atento em relação a essa tentativa de renovar, porque é o que a Leila Pereira quer, renovar até o fim da gestão dela, ou seja, até o fim de 27. O contrato dele atual termina no fim deste ano. E o Palmeiras está tentando acelerar esse processo. Eu acho que a tendência é o Abel renovar realmente e ficar no Palmeiras até o fim da gestão da Leila. E ainda o mundo árabe também é uma coisa, hein? O mundo árabe, se ele se cansar de você com 2 meses, ele já manda você embora. É que ele ia ganhar 3 meses. Paga a multa e manda embora. Então, o Abel é um treinador que gosta de projeto, ele sempre fala de tempo para trabalhar e tal. No mundo árabe, esquece isso aí. Esquece. Que tem gente falando assim, ó, melhor ainda, vou lá, trabalho um mês, ganho... Recebo a multa toda. Não é legal, não é legal isso, né? Ainda mais que um treinador aí fica taxado. Jorge Jesus tá lá, depois tá no outro time, então não é legal. Não, agora, é lógico que é um treinador importante hoje, até porque ele é europeu e vai sempre ter o mercado dele
É lá fora. Deixa eu falar uma coisa, o meu tio Abel, meu querido doutor Abel Palpério, ele falou que o Abel Ferreira mostrou que tem caráter e honra ao contrato que assinou. Parabéns para ele. É isso mesmo, também acho. É importante, né? Você ter palavra, ainda mais diante de um momento importante para o Palmeiras, que vai disputar o Super Mundial. E agora eu vou conversar com o José Paes, que tem mais novidades. O Paulinho, Zé, pode ter que passar por uma nova cirurgia, é isso? Pois é, Michele, pois é, segundo a apuração aí dos nossos amigos lá do site Nosso Palestra, o Paulinho pode passar sim por uma cirurgia depois do Super Mundial de Clubes da FIFA, que rola agora no meio do ano, como a gente vem dizendo aqui ao longo dos últimos dias no Gazeta Esportiva, né? O Paulinho, ele foi contratado pelo Palmeiras no final do ano passado, tinha passado por uma cirurgia na tíbia, né, na canela da perna direita, para corrigir um problema que ele teve lá no Galo, na época que ele defendia o Atlético Mineiro, não jogou o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, estreou só depois do Paulistão com a camisa do Verdão, com a camisa 10 do Palmeiras, e vem seguindo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, um cronograma individualizado de controle de carga, justamente para tentar corrigir aí para que ele chegue 100% no Mundial de Clubes. Ele jogou alguns jogos muitos minutos, outros jogos nem foi para o banco de reservas, não foi relacionado, em algumas partidas entrou no decorrer dos jogos. Enfim, o Palmeiras sente que ele não está totalmente pronto como o Palmeiras imaginou que o Paulinho poderia estar e deveria estar para esse Mundial de Clubes. O Palmeiras trabalhava com o Paulinho 100% nesse Mundial de Clubes, e se não rolar, então, segundo a apuração aí dos amigos lá do Nosso Palestra, o Paulinho pode ter que passar por uma cirurgia depois do Mundial de Clubes. Repito, depois jogaria tudo certo, e depois então passaria por essa cirurgia e perderia, claro, o segundo semestre aí com a camisa do Palmeiras. E olha só, uma informação que chegou recentemente aqui agora, o Alex Miller até comentava comigo aqui no WhatsApp, informação do amigo Danilo Lavieri, né, de que o Mike, agora que tem o seu contrato terminando no final deste ano de 2025, agora no meio do ano, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e que o Santos e o São Paulo estariam de olho nesse atleta que ganhou muitos títulos pelo Palmeiras e tá meio de lado, né? Geai vem jogando por ali, Marcos Rocha também. Mike pode sair do Palmeiras, viu, Michele? Devolvo para vocês aí. Valeu, Zé Paes. Muito obrigada por todas as informações. E aí, Paulo e Alex? Quer um melhor palestra que esse? Para informação? Pois é. Agora, é o seguinte, o Paulinho a gente tem que esperar realmente, porque todo mundo estava achando estranho, né, o rendimento dele e o tempo, a minutagem dele em campo. Ele jogou muito pouco pelo Palmeiras até agora e isso já estava incomodando. Então, com essa notícia, tem uma explicação, então, né? Significa que ele ainda não está 100% e corre o risco até de sofrer uma nova cirurgia para corrigir essa inflamação que tem na canela dele. Então a primeira não foi com sucesso? Não é que não foi com sucesso, é que a própria canela pode desenvolver uma nova inflamação com o passar do tempo. E é problema, hein? Canela é problema. A situação é delicada. E o Mike é uma questão normal aí da carreira, né? Ele vai acabar o contrato, o Palmeiras não deve renovar e ele pode ser útil para muitos times, como São Paulo e Santos, por exemplo. Olha o momento ali ó, que a gente flagra, ó. Um papo ali com o Estevão, Danilo de baixo cruzado. Vitória, por tudo que você ouviu hoje na coletiva para trazer informação dentro do Equipe F, aproveitando a imagem, você apostaria em Estevão titular amanhã nesse treino já pronto aqui? Ancelotti falou que só passa o time para os jogadores amanhã de manhã. Você apostaria que esse papo aí, essa risada, esse clima descontraído, essa felicidade no rosto do menino indica que a notícia para ele é boa, enfim, estreará como titular da seleção brasileira? Exatamente, Pedro, apostaria sim, até porque no treino de terça-feira, né, que ainda foi em São Paulo, o Estevão treinou como titular e a gente pode dizer que como bastidor saiu com essa impressão aí de que ia ganhar a vaga e hoje, espontaneamente, sem ser perguntado, Carlo Ancelotti de fato falou sobre o Estevão algumas vezes na coletiva, 2 vezes sem ser perguntado do jogador e depois perguntado sobre o Estevão. Aí ele falou mais uma vez sobre as características dele, falou também sobre o meio-campo, já citou ali o nome do Gerson, que deve aparecer também. A gente sabe que Casemiro e Richarlison são 2 jogadores também de confiança. Ele disse, né, que não vai dar espaço só porque ele confia e conhece os jogadores, mas é a expectativa que a gente tem para essa partida, né, Pedro? Dito isso, hoje muita coisa pode se definir, mas a gente já tem um desenho do que deve entrar em campo contra o Equador. Sim, Vitória, aproveitando enquanto os jogadores conversam, Ancelotti, jogadores naquele aquecimento ali, aqueles 15 minutos iniciais para a imprensa, que muito pouco a gente vê, mas é bom para a gente coletar algumas sensações, trazer aqui ao vivo dentro da nossa programação.
Carleto foi muito direto, ele falou que os 11 iniciais ele não abriria hoje, assim como o capitão, acho que tem mais dúvida até para mim, com a abraçadeira de capitão, já a gente fala disso, mas que os 11 iniciais ele passaria ao grupo de jogadores num papo de amanhã de manhã. Só que quando ele vira dentro da coletiva e espontaneamente fala 2 vezes do Estevão, inclusive na segunda fala dele do Estevão, falando o que espera do jovem do Palmeiras em campo, sobre recomposição, sobre posicionamento, sobre o que espera ele com bola, eu acho que tem algo rolando sim desde ontem, experimentado na atividade tática, deve ser experimentado hoje também num treino aqui, a pronto final entre os titulares. Então Ancelotti, que admitiu que só conhecia por vídeo, mas sabia das características, da qualidade, da personalidade principalmente do Estevão, deve vir com o jogador do Palmeiras aberto na ponta direita do ataque, lado esquerdo por ali com o Vini e Richarlison. Para mim, uma pequena dúvida, porque quando ele fala do Richarlison, ele também fala muito de Matheus Cunha, que um pode fazer um tipo de função, o outro pode fazer outro tipo de função, mas ainda acho que para essa primeira partida, estreia dele à frente da seleção brasileira, Ancelotti deve ir com o Richarlison no comando de ataque. Eu apostaria no desenho de meio de campo, né, Vitória? Ali com Casimiro, homem de confiança, sim, de volta, muito provavelmente com braçadeira de capitão, caso não seja ele, no máximo o Marquinhos, mas um dos dois com a braçadeira de capitão, ao lado de Gerson e Bruno Guimarães. Ele fala também bastante quando tenta explicar o que espera do time de Gerson e de Bruno, né, Vicky? E aí essa imagem é bem interessante, né? Porque tem Antony, Richarlison e Matheus Cunha, agora voltando ali pro bolinho, mas porque Matheus Cunha também foi citado pelo técnico Carlo Ancelotti de forma espontânea, né? Sem ser provocado ali, perguntando quais jogadores deveriam atuar. Ele falou sobre as características desses jogadores, falou do Richarlison, falou do Matheus Cunha, falou do Estevão, enfim, do Gerson, né? E estava muito bem humorado, falou bastante sobre não ter muito o que dizer para motivar para esses jogadores. É aquela história de sempre, camisa muito pesada, a maior camisa de seleções do mundo, até citou o Pelé na coletiva dele. Dá para ver que é um Ancelotti bem mais ambientado depois daquela primeira entrevista que a gente teve, a apresentação dele, né? Que ele parecia até um pouco desconfiado. Agora ele já tá bem mais ambientado, né, Pedro? É isso, Vicky, até para jogar para os amigos lá, entender o que eles pensam, a gente traz o que a gente escolhe de sensações por aqui. Então, só para tentar passar, Edu, voltando com você para comandar o papo, trazer o pessoal aqui para nossa conversa também em Guayaquil, jogadores correndo, aquele trotezinho ali maroto para soltar a musculatura à véspera de jogo. Eu imagino o Brasil com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandre, zagueiro do Lille, e Alexandre, lateral do Flamengo. Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, lá na frente, né, Estevão, como a gente vem falando, Vini Júnior e Richarlison. Acho que não foge muito disso aí, pelo menos para esse primeiro jogo, Edu. A nossa dúvida era Richarlison ou Matheus Cunha ali no ataque, mas eu acho que até pela história que ele tem, o melhor Richarlison, a melhor versão foi ele no Everton, sob o comando do Carlo Ancelotti, né? E essa liderança do Casemiro, a gente viu até o banho de irrigação que eles tomaram lá, né? Os caras assustaram lá, né, Zinho? E legal, a gente sentiu o clima ali, o sorriso, uma conversa particular com o Estevão, que tá com essa chance, a gente lembra por causa do Rafinha, que tá suspenso. De repente é uma grande oportunidade para ele também mostrar serviço. Né? Me surpreende essa escolha. Não que o garoto não tenha qualidade, pelo contrário, tem qualidade demais, mas me surpreende. Primeiro jogo do Ancelotti, que nem conhece o Estevão, né? Ele não viu o Estevão jogar. Não acompanhou tantos jogos do Estevão. E o Estevão não teve tantas chances na seleção brasileira. Foi convocado algumas vezes, mas não teve tantas chances. Agora, essa proposta do Estevão, eu acho que é a proposta estilo Carlo Ancelotti, né? Porque ele disse que ele vai analisar os adversários e vai ver como os adversários se comportam para ele se comportar diante dos adversários. Eu acho que as escolhas que ele fez, especialmente entre o meio-campo e a zaga, exatamente correspondem ao que ele viu. Porque ele vai jogar contra um time que tem um time alto e forte fisicamente. Aliás, o Equador chega à Copa do Mundo quase sempre se baseando nos jogos em casa. Né? O Equador em casa principalmente quando joga em Quito. Se aproveita da altitude, é um time forte, é um time alto. Tem um lateral esquerdo que joga na Inglaterra, que é um foguete. Talvez ele tenha colocado o Estevão exatamente para intimidar as subidas do lateral esquerdo, para evitar que ele chegue ofensivamente, e aí tem, olha lá, o Matheus Cunha conversando com a rapaziada e tal. Eu colocaria um centroavante para esse jogo. Acho que esse jogo pede um centroavante para a seleção brasileira. E aí seria o Pombo, o Richarlison. Mas o Matheus Cunha pode fazer a função. O Matheus Cunha é um meia atacante.
Ele não é um definidor de jogadas, ele trabalha atrás, ele pode jogar com o Richarlison. Talvez essa seja a grande dúvida. Agora, com o Gerson, com o Bruno Guimarães no meio campo, o Casemiro, jogadores mais altos, mais fortes fisicamente. O Pedro Ivo, não sei se ele vai conseguir me ajudar, e a Vicky também. O sistema de jogo seria o 4-3-3 ou o Estevão jogaria como ele está jogando no Palmeiras, mais por dentro? Ozinho, o Ancelotti, ele tenta ter uma linguagem bem direta e bem simples. Ele evita, até ele fala, pode ser 4-3-3, pode ser 4-4-2, pode ser uma outra formação. Ele tenta passar uma ideia, ele usa duas citações que me chamaram muita atenção. A primeira é, nesse time todo mundo vai marcar, todo mundo vai competir. Quando ele é perguntado sobre o que o Equador pode oferecer de perigo, uma situação de domínio, de competitividade, de luta no meio de campo. E a segunda, quando ele fala deliberadamente do Estevão, que até nos dá a entender que ele conversou ali, que ele fala, eu quero o Estevão, ele tem muito vigor para baixar marcando, para sair jogando. Eu apostaria no Estevão fechando uma linha de 4 aí de meio campo, ao lado de Casemiro, Bruno e Gerson. 2 linhas de 4, no momento que o Gerson sente alguma coisa ali. Foi um pisão? Será que foi uma entorse, alguma coisa? Nosso Douglas Dourado deve estar captando ali, mas acho que foi só um susto. Está colocando a mão ali no pé, sentiu alguma coisinha na imagem aí agora, mas parece que foi só um susto. Voltando aqui ao Estevão, ele fala, o Estevão tem condição e tem vigor de baixar numa linha para marcar a tua linha de 4, sair em velocidade por ali, apostaria num 4-4-2 sem bola, bem fechadinho, bem blocado, tirando os espaços do time equatoriano, que é forte em casa, sim, sabe jogar com bola, deve ter talvez até um certo controle em parte do jogo. E no segundo momento, o 4-3-3, eu apostaria um Estevão um pouco mais aberto pela direita, começando pela direita, podendo trazer pro meio, mas ele começando pela direita, Richarlison centralizado e Vini pela esquerda. Ô Pedro, eu gostei no bobinho aí que o Casemiro deu-lhe um carrinho ali, se ele tiver com essa vontade no jogo. Bobinho, mas com carrinho, viu, Vitória? Bobinho, mas com carinho, Vitória. Foi isso que deu pra captar por aí. Vitória também tá olhando ali. O Gerson até saiu. A coisa o meu tá fone pra brincadeira. Meu fone me abandonou. Tô ouvindo vocês baixinho aqui no meu celular. Com carinho. Mas realmente dá pra ver que essa vontade mudou muito dos jogadores. Exatamente. Vicky, não, agora... e como a gente disse, né? Essa questão do ambiente é sempre... Desculpa, pode falar, Edu. Não, pode completar seu raciocínio e depois você fala pra gente da coletiva, né? Do que o Carlo Ancelotti falou hoje, né? Isso, falou bastante sobre essa questão também do ambiente, né? Essa questão da paixão do brasileiro jogando, enfim. Mas acho que o Pedro também vai poder concordar aqui, pelo menos não que seja só mexendo a cabeça, mas a diferença da última data FIFA, a diferença do clima destes jogadores, claro, algumas peças mudaram, mas num treino pré-jogo, né? Não só o jogo contra a Argentina, mas principalmente o jogo contra a Colômbia, que ainda não tinha acontecido o que aconteceu na Argentina. Então, assim, é uma diferença muito notável e é por isso que a gente tem apertado muito nessa tecla para passar para vocês. Mas o Ancelotti falou sobre os diversos assuntos, sobre ter se ambientado, sobre ter essa paixão, sobre não precisar motivar jogadores, porque isso ele já tem de sobra. Disse que não ia dar os 11 titulares, também falou que não pode falar como que o Brasil vai jogar. Foi uma coletiva bem bacana, como sempre. É ótimo acompanhar o Mister por aqui e a gente vai ouvir um trechinho agora aqui no Equipe F. Presidencial me parece demasiado. Pero lo tengo en la idea, ma prefiero hablar antes con los jugadores. Los jugadores se darán cuenta del equipo inicial mañana, por la mañana. La otra pregunta es si soy ansioso. Bueno, ansioso, sí, un poco sí. Primer partido de este nuevo desafío, obviamente sí, pero muy contento de estar aquí, sobre todo mucha ilusión que lo podemos hacer bien. Sí, Estevão lo conocía porque no lo he visto directamente, lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona, me parece un chico humilde, bueno,
con gana, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí o Gazeta Esportiva falando muito sobre a situação do Abel, que rejeitou aí proposta para receber 20 milhões de euros por ano, né? Sendo que ele recebe 6 aqui no Palmeiras. Graças a Deus, mas isso não foi agora, essa informação surgiu agora, mas já tem mais ou menos 20 dias aí, como falou o Alex Miller, falou muito bem, e a gente acredita que o Abel sim vai renovar com o Verdão após aí o Super Mundial, deve ficar aqui até 2027, e você vê, cara, como o Abel tá bem reconhecido mundialmente. Então, a gente tem que reconhecer que todo mundo tem altos e baixos, mas eu acho que hoje o Abel é o melhor para o Palmeiras, sim. Falou um pouquinho sobre a situação do Paulinho. Pode ser que ele tenha que fazer uma nova cirurgia após o Mundial. A gente não sabe como vai ser a atuação dele no Mundial, mas a gente fica na expectativa que ele não precise. Tomara que não precise, né? Porque senão vai perder a temporada, né? A verdade é essa. Mas a gente fica na expectativa de ver como que vai ser a evolução dele lá no Mundial. E daqui a pouquinho tá chegando. Dia 15, logo chega e é a estreia do Verdão no Mundial. E falando um pouco do nosso menino prodígio, o menino Estevão, que tá assim lá na seleção representando o Verdão. E já recebeu vários elogios aí do novo técnico da seleção, Carlos Ancelotti. E a mídia toda vem cravando que o Estevão deve ser titular, sim, hoje na estreia do Ancelotti. Então, o menino Estevão deve entrar ali reforçando o meio-campo, fazendo essa função que ele está fazendo agora atualmente no Palmeiras, jogando mais para o meio ali, mais bem solto, com bastante espaço e recompondo bastante, né, a marcação. Então, você vê aí, cara, que tá representando muito bem o Palmeiras lá na seleção brasileira. E a gente espera, sim, que essa geração, né, com o Carlos Ancelotti venha mudar, né? Porque a seleção brasileira já há alguns anos era desanimador, né? E só o que estava nos dando alegria é só o Palmeiras mesmo. Mas quem sabe uma virada de chave para a nossa seleção e com o nosso garoto no ataque aí, no meio, jogando como um falso 10 aí. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda sobre a situação do Abel, do Paulinho e o nosso menino Estevão como titular da seleção brasileira. Então deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.